Ora, muito boa noite a todos. Bem-vindos a esta terceira iniciativa da Sport Trail, organizada pela Sport Trail, a Sport Trail Sessions. Nós hoje temos um convidado muito especial, o treinador Rui Almeida. Desde já agradeço ao Rui a amabilidade por aceitar este desafio e será um prazer agora nós termos aqui uma conversa que eu acho que vai ser muito agradável sobre o futebol, sobre algumas das suas ideias, não só de treino como de jogo, e também um pouco partilhar um pouco a visão que tem do futebol. Rui, muito boa noite e mais uma vez muito obrigado por aceitar este desafio. Boa noite, Tiago. Agradecer o convite ao Tiago, ao Bruno, à Sport Trail, por este convite. Para mim é um prazer estar e falar de futebol. Muito bem, Rui, então vamos lá a isso e vamos começar do início. Como é que surgiu esta paixão pelo futebol e a vontade de ser treinador? Olha, antes de depois dos agradecimentos, dar uma palavra a às pessoas que estão connosco, por uma razão. Hoje há Champions League e é sempre as pessoas que abdicaram de ver ou que não vão estar a ver o Real Madrid ou o City e vão-nos estar aqui a escutar. Exatamente, se calhar por essa razão, exatamente como não a Champions League, nós não sabíamos quando éramos pequeninos que existia, igual que iria existir uma Champions League ou uma Liga dos Campeões, pela bola, pelo futebol, pelo jogo da rua. Eu sou da geração, não é? Eu tenho 50 anos, da geração que jogava futebol na rua com duas pedras de cada lado e um contra um, dois contra dois, três contra três e passámos o dia a jogar futebol. E fomos crescendo, crescendo a jogar futebol na rua, crescendo eu e a paixão 5, 6, 7, 10, 15 anos claro, nós não pensávamos noutra coisa, não é, na verdade. A única questão é que a minha formação e os meus pais, ao mesmo tempo que eu podia jogar futebol, os estudos tinham que acompanhar. Portanto, tínhamos que ir no mesmo Claro. carril, com quatro rodas, dois em cada lado. Portanto, e foi por aí. Fui jogando não a um nível muito alto, jogando muito, na altura, o futebol 5, joguei muito futebol 5, federado, mas, e depois futebol 11, mas nunca passei a um nível muito elevado. Um, mas, sinceramente, quando chego àquela fase da faculdade e faço o curso de Educação Física e Desporto, com a opção futebol, um, ficou muito claro, muito antes, que esta questão do ser treinador, não sei a que nível, mas era ser treinador, sem dúvida nenhuma, e comecei. Eu lembro-me que fiz o curso de nível 1 muito cedo, estamos a falar no final dos anos 80, início de 90, portanto eu era muito novo também. Portanto, aí já era uma coisa que eu já tinha e que já ia Era um direcionado. objetivo. Era algo claramente que me fascinava e que aos 26 anos, pouco depois de ter terminado o curso, começo com o Clube Atlético Cultural da Pontinha, dito CAC, pelos infantis, na altura, pelos infantis, e a partir dali fui à formação do Benfica e tenho uma experiência que eu acho que foi decisiva na minha carreira. Foi começar e experimentar experiências e poder experimentar tudo aquilo que nós hoje em dia falamos de modelo de jogo, não é? As nossas ideias, aquilo que nós pensamos do jogo e poder colocá-las em prática uh, no futebol. Na altura não era futebol 7, era futebol 11, com os mais pequeninos. Portanto, e isso foi muito importante depois da passagem para o Benfica, a estadia lá na formação durante 3 anos. Essa fase de pensamento, de reflexão sobre o jogo, foi muito importante, porque depois à frente, noutras fases, e nessa altura, se vocês se lembram, muitas coisas estavam escritas, eram do professor José Ferreira, Carlos Queiroz, Nel Vingada, na FMH, do antigo Claro. ISEF. Portanto, muitas coisas foram escritas, nomeadamente aquele livro que o professor Carlos Queiroz escreve quando é campeão do mundo, a primeira vez em Riad. Portanto, essas reflexões é quase quando eu estou nesse estado embrionário, portanto, em que nós lemos muita coisa e uma delas também tem esse. Portanto, essas concepções de princípios de jogo, que nós, neste momento, falamos tudo aquilo que nós falamos hoje em dia do modelo de jogo, assentes nesses princípios, fases, seja o que for, ou cada um imagina o que queira, essa fase foi muito importante, já, porque Claro. permitiu-me experimentar, permitiu-me refletir, sem o stress do resultado atrás sempre, e depois parti para outras coisas, naturalmente. Depois, a partir daí, eu segui para outros caminhos, Júniores do Estoril, e depois, a partir daí, sim, passei para os Séniores e não regressei mais à formação.
Mas Muito bem. jogo, muito jogo de rua. Muito jogo de rua e todos nós começámos assim. Eu lembro-me que até na escola, até com uma lata de Coca-Cola, servia para nós jogarmos Tem. à bola, seja onde fosse. Ah, e Hum, tem nos resgates que os pais depois não gostavam. é verdade, é verdade. Rui, olha, uma pergunta que um dos participantes gostava de fazer era: o treinador, na tua opinião, nasce ou faz? Por acaso, isto é uma questão que muitas vezes me perguntam, e ainda há pouco estávamos a falar sobre liderança, e muitas vezes me perguntam se o líder nasce ou se o líder faz. E aqui é um pouco isto. Na tua opinião, o treinador nasce ou faz? Ah, na minha opinião, nasce e faz-se. Acho que nós nascemos, claro, obviamente cada um de nós com talentos diferentes, traços de personalidade diferentes, que vamos desenvolvendo, vamos reconhecendo nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, não é? E vamos nos trabalhando do ponto de vista que sem dúvida nenhuma dos pontos mais importantes para qualquer treinador a qualquer nível, que é o foco naquilo que ele é como pessoa, naturalmente, e maximizar essa autoconhecimento e depois, claro, a pessoa, a partir desse autoconhecimento, ir treinar isso. Ir treinar e maximizar aquilo que tem de mais, melhor, peço desculpa, e aquilo que tem um bocadinho mais que tem que trabalhar. Um, mas é sempre no ponto de vista. O mundo Construtivo. hoje. É, sim, sem dúvida nenhuma, Tiago, sabe? Eu hoje em dia, eu acho que nós temos que ser ambiciosos connosco próprios. Nós às vezes colocamos muitas limitações. Não é? Às vezes somos demasiado críticos connosco próprios. Isso, eu não sei que tipo de pessoas que estão a nos ouvir, e se forem treinadores mais jovens, uh, acho que temos que ser humildes, mas não temos que ser demasiado humildes também. Humildade, sim, eu sou uma pessoa que tenho. Venho de pais nortenhos, meus pais, minha mãe é minhota, meu pai é verão, que trabalha, aos 13 anos trabalhava, portanto tenho uma humildade de inerência de berço, de É um formação, traço de personalidade. mas é um traço, mas ao mesmo tempo não sermos demasiado, a humildade não nos pode trazer, parece que as outras pessoas com debilidade. Não, 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 não baralhamos as coisas. Isso é muito importante. Portanto, sim, nascemos com talentos, mas temos uma capacidade enorme de trabalhar esses talentos que nós temos e aqueles que são menos preparados, vamos atrás deles e melhorá-los, sem dúvida. Há pouco estávamos a falar sobre características e traços de personalidade. Na tua opinião, Rui, quais são os traços ou as características, se assim preferires, que são mais importantes para um treinador ter sucesso no futebol de hoje? Pá, é que há duas, três coisas que eu julgo que são muito importantes. Aquilo que nós chamamos de carisma, não é? Aquilo que chamamos de carisma, que é aquilo que a forma como outras pessoas nos veem, que está muito relacionado com a nossa tal confiança, está muito Claro. relacionado com a nossa confiança. Ahm, Portanto, esse carisma tem que ser forte. E às vezes o carisma, nós estamos aqui a falar, se eu começar a falar assim um bocadinho mais devagar, mais para achar que é totalmente diferente eu estar aqui a falar com o Tiago ou o Tiago comigo, de uma forma muito mais aberta. Essa confiança e essa autoconfiança, é, claro que é assente no nosso conhecimento, na nossa preparação. Isto, se nós formos um bocadinho pelo o nosso dia a dia, a forma como nós preparamos um jogo, não é? A forma como nós fazemos o pré-jogo, plano de jogo, preparação, plano de treinos da semana toda, planos de adversário. Portanto, estamos muito mais preparados para esse adversário. O que quer dizer que, naturalmente, os nossos níveis de confiança vão muito, muito mais altos, e o que quer dizer que, quando estamos perante os jogadores, estamos a falar com níveis de confiança muito diferentes. Portanto, e essa transmissão de confiança passa uma ideia do treinador muito diferente, naturalmente. Portanto, isso para mim é fundamental, esse nível de confiança que nós temos. Depois há uma série de coisas que é um bocadinho que estamos a falar há pouco, Tiago. Sermos humildes, mas não sermos tímidos. Não é? Sermos humildes, mas não tímidos. Sermos, sei lá, eu sou uma pessoa que às vezes há confusões e nós próprios às vezes somos uma pessoa amável, mas essa pessoa amável não é débil, não é? É amável, é simpático, mas não é débil. E as pessoas às vezes baralham. Portanto, e o treinador pode ser amável, pode ser uma pessoa simpática, empática, não é débil.
Portanto, amável sim, mas não nada disto. Forte, forte. Nós temos de ser pessoas fortes. Somos sujeitos a tanta coisa, Tiago, fortes. Mas não rudes, hein? Fortes, muito fortes. Temos de ser muito fortes, porque nós temos contacto com tanta gente que muitas vezes não vem, às vezes nem vem com as melhores intenções de falar connosco. Portanto, nós temos Claro, que a ser pessoas. personalidade é tão grande. É os É, jogadores que jogam, os que não jogam, é os empresários, é, é os adeptos, é, é a direção, é os mídia, é tudo. é. E depois eu acho que, para completar, eu acho que podia falar mais uma ou outra, mas há uma que também com muita importância, que é nós temos de ser audazes. Temos de ser audazes, Tiago. Pá, não, eu acho que não podemos roçar a loucura, não é? Não são loucos, mas temos que ser audazes. Temos que ser pessoas audazes. Pá, temos que dar um passo às vezes e não ter lá a pedra. Não é? Vamos lá ver. Vamos avançar. Pá. E essa questão, isso tem-me levado um bocadinho a minha vida, Tiago. A questão de eu quero correr riscos. É aquela questão do correr. Uma vez, eu não me lembro do autor, sinceramente, mas eu, se me lembrar, ainda digo. Uma vez, e que encaixava-se muito naquilo que eu fui direcionando talvez os últimos 15, 20 anos da minha vida. Eu quero correr riscos e manter-me assustado. Que é aquela questão do. Eu acho que o treinador tem que ser um bocadinho assim. Que se mantém ativo, mantém É, desperto. Tiago. Isso mantém-nos sempre com aquele friozinho da barriga Exato. que nós necessitamos da nossa. Não só os treinadores, se calhar, mas quem consegue aguentar, e o treinador de futebol tem que aguentar este friozinho na barriga, não tem como. Porque tem Claro. jogos 3 em 3 dias ou 5 em 5 dias, tem 30 pessoas no balneário, tem que ter esse friozinho. Mas em relação àquilo que são as nossas big decisions na nossa vida, eu quero ter isto. E acho que o treinador de futebol tem que ter isto também. Tem Claro. que, tem que correr um bocadinho de riscos. E por acaso os ingleses têm uma expressão muito engraçada que dizem que os treinadores de futebol é como liderar dentro de um aquário, porque estão a ser observados de todos os ângulos por pessoas que É verdade. capazes por os avaliar, mas a maior parte das pessoas não têm conhecimentos para os avaliar, mas o avaliam. Por Exato. isso é realmente uma profissão complexa e nos dias de hoje cada vez mais difícil de gerir. E a esse nível, Rui, eu ia te perguntar qual é o papel do treinador no futebol atual, na tua opinião? Ah, assim, o treinador, ao longo destes, obviamente estou falando nestas décadas que eu tenho, que eu sou treinador, vai tendo crescer, foi crescendo no sentido da sua ligação com mais agentes, mas ao mesmo tempo, dado o negócio que ele é, a indústria que é, Claro. talvez tenha ido diminuindo também. E o que eu quero dizer com isto? Por exemplo, já passei por clubes em que a minha escolha sobre os jogadores foi quase nula. Porquê? Pois. O grupo pertencia a um package de clubes, e então fica muito curta a opção, porque aquilo é mudanças, e a pessoa, na minha opinião, não tem que se sentir também muito melindrado com essa situação, não tem, e nem exatamente limitado também não. Portanto, a pessoa tem que estar tranquila, fez o seu trabalho em relação a isso. Eu acho que há momentos, nós, devido ao nosso conhecimento, à nossa profunda reflexão em várias áreas, provavelmente devíamos ser um bocadinho mais ouvidos às vezes, na minha opinião. Porquê? Porque realmente nós temos um grau de reflexão profundo em relação a muitos assuntos. Um, não sei se é assim tanto, mesmo com aquele grupo de elite da UEFA e da FIFA que felizmente existe e às vezes saem reflexões Interessante. importantes e interessantes. Os livros técnicos da UEFA têm coisas bastante interessantes. Portanto, eu acho que a nossa grau de mestria naquilo que nós fazemos, acho que podemos contribuir. Naquilo que se passa neste momento, e nós vemos pelo número, não vale a pena entrar no assunto, eu fui um dos alvos este ano, o número de mudanças que existem em treinadores, isso explica Claro. bastante o quão não somos ouvidos, o que quer dizer que não há o nível de comunicação, para percebermos, não é? O nível de comunicação entre as pessoas que mandam nesse clube e o treinador é muito curto, ou deixou de existir em qualquer momento. Não é? Portanto, Claro. explica bastante também. Claro que sim. Rui, nós vivemos atualmente um contexto de mudança, não só a nível desportivo, mas também a nível social. Como é que o treinador se consegue reinventar e inovar diariamente, por exemplo? Eu acho que, Tiago, eu acho que neste momento, e isso é uma coisa que eu nunca parei de fazer, mesmo depois, sou licenciado quase há 30 anos, eu acho que a questão da procura de conhecimento não pode cessar.
E isso Claro. em relação àquilo que estamos a falar. Portanto, perante todos os desafios que nos vão trazendo, e o último neste momento foi a pandemia, claramente, que foi um desafio gigante para toda a humanidade, não para o futebol, para toda a humanidade, eu acho que a única solução para as coisas é estarmos melhor preparados, mais preparados. Portanto, e para isso temos que ir ao procura de conhecimento, independentemente de qual que estejamos a falar. Portanto, mais preparação, o que quer dizer claramente, vamos estar mais preparados para dar diferentes respostas a diferentes problemas. Portanto, Mais confiante no processo de tomar a é, decisão. exatamente. Não tanto para o resultado, mais para o processo. Vamos nos agarrar ao processo. Como é que podemos melhorar? Aquela pergunta, o que é que não está a funcionar? Então, o que é que nós podemos mudar para isto melhorar? É, podemos reforçar a dizer assim, não, se continuarmos a fazer o mesmo daquilo que estamos a fazer, nada vai mudar. Temos que fazer algo diferente. Portanto, isto é um bocadinho mais preparação. Temos mais preparação, especificamente na nossa área, para os outros, mas no futebol, prepararmos em diferentes áreas, aquelas que acharmos em relação à primeira pergunta do Tiago, não é? Em relação àquelas questões, provavelmente, que estamos um bocadinho menos preparados, irmos à procura de informação. Há tanta informação neste momento, o que quisermos. As pessoas nos estão a ouvir, espero que levem alguma coisa, mas estão-nos a ouvir, estão a ouvir o Tiago, estão a ouvir a mim. Alguma coisa vai ficar, e isso agora é procurar o que é que nos falta. E é isso que eu tenho feito. É, cada vez que tenho uma oportunidade, e agora tenho essa oportunidade, tenho procurado e tenho feito naturalmente a diferentes níveis, a diferentes formas, conhecimento. Uma delas, sei lá, embora eu falo neste momento inglês, francês, português, estou a melhorar o nível de espanhol e mais uma língua que eu tenho. Portanto, cada um acha, e eu tenho feito isso, é melhorar os meus níveis de conhecimento a diferentes áreas nomeadamente, áreas que eu acho que são importantes para a minha carreira. Olha, porque nós vivemos num mundo de informação. E existe excesso de informação, como normalmente se costuma dizer. Informação também não é conhecimento, não é? Nós temos que direcionar o nosso foco para aquilo que realmente nós Sim, pretendemos melhorar e evoluir, digamos assim. sim. Como, em termos de, enquanto líder, líder de uma equipa técnica, como é que organiza as funções e as competências dos seus colaboradores? Olha, uma pergunta e é sempre um desafio, não é? Eu tenho mantido, por exemplo, desde que fui para a França, tenho uma pessoa que está comigo e que se tem mantido comigo. O Gabriel Santos está comigo desde os últimos 5, vai para 6 anos já. Portanto, o Gabriel neste momento trabalha comigo, ele entrou como analista, observador, que era a função que ele tinha nos clubes anteriores, no Sporting, no Braga. Ahm, Portanto, o Gabriel neste momento trabalha quase de olhos fechados comigo, não é? Sabe? Uh, mas ter isso detalhado, depois eu fui para o CAN, tive outra pessoa, o Alexandre Santos, e agora no Gil Vicente juntei uma pessoa da área da Fisiologia e um outro adjunto, o Pedro Duarte, e o Sérgio Pinto, que era o fisiologista. Portanto, esta equipa técnica é muito importante de definir limites, objetivos. Um, eu acho que as questões de ficar claro, e nem sempre, e já me aconteceu antes disso, quando não fica claro na equipa técnica as funções de cada um, às vezes, isto como qualquer empresa, não é? Às vezes as Claro, coisas começam-se a sobrepor e perde-se um bocadinho. Acima de tudo, perde-se tempo útil, que é fundamental. Um, claro. Deixa-se espaços de coisas que se deviam fazer e acabaram por não se fazer. E, portanto, é muito importante a definição de objetivos por cada um, responsabilidades. Uh, o Gabriel, pessoalmente, me conhece muito bem. O Pedro também, o Sérgio um bocadinho menos, mas o Pedro foi meu jogador. O Pedro foi meu jogador há muitos anos atrás. Uh, Sabem que eu gosto de dar a liberdade de reflexão, de pensamento, e trazemos ideias e falamos. E claro que, obviamente, como se costuma dizer, não, a última decisão é sempre minha. Naturalmente, essa é a minha responsabilidade. Mas trazer, refletirmos, mas com objetivos e funções bem detalhadas de cada um e responsabilidades de cada um. Isso é fundamental para mim. Muito bem, Rui. Adapta as suas ideias aos jogadores ou os jogadores às suas ideias? É uma Tiago, boa questão. é uma boa questão. Uma boa questão. Eu já passei. Vamos falar como treinador principal. E vou retirar a Siri porque era uma seleção nacional, quer dizer que eu pude escolher os melhores jogadores. Portanto, ponto Claro. final. Um, Em França, eu entro em França no Red Star, isto para sermos bastante concretos em tudo que estamos a falar. Cheguei ao Red Star com 3 dias antes de começar uma época. Vinha de ser adjunto do professor, no último clube do Zamalek tínhamos sido campeões.
Quando há o contacto, portanto, estamos a falar de uma semana antes, o que ficou ali nas negociações ficou 3 dias para começar uma nova época. Este é um clube que eu lhe estava a dizer que foi impossível naquele momento ir buscar ninguém. Acabei por ir buscar 2 jogadores portugueses a posterior, que me faltavam ali para o meio campo, o Rui Sampaio e o Vítor Bastos. O que eu tive a fazer é todas as minhas ideias que eu tinha, claramente tive que adaptar àquilo que estava. Os jogadores estavam disponíveis. Tudo aquilo que eu pensei, o modelo, imagina, eu vinha há 4 anos a jogar quase em 4-3-3 com o professor. O professor às vezes adapta de uma forma diferente. Aqui, este ano até já jogou no Boa Vista de uma maneira diferente também, que nunca jogámos. Imagino, eu tive 4 anos com o professor, nunca o professor jogou com uma linha de 5, nunca. Portanto, até nisto revela quando mesmo a pessoa como o professor pode alterar as coisas, mas claramente adaptei aquilo, algumas ideias, algumas coisas, aos jogadores que eu tinha disponíveis. Não tinha como. Não havia forma como. Ou ia bater contra uma parede, Tiago. Que era, eu vinha com umas ideias e não tinha jogadores disponíveis para isso. Não tinha. Eu testei em alguns treinos, naturalmente, eu não estou a dizer que não testei as coisas, mas ao fim de alguns treinos ficou claro para mim que não via como. Aquilo, eu ia treinar muito, eles iam evoluir, naturalmente, porque, atenção, porque eu sou uma pessoa do treino, eu acredito no treino. O jogador, o jogador desde que começa a trabalhar comigo, 250 treinos depois, todos os jogadores evoluem, uns mais, uns menos, mas todos evoluem. Porque ao fim de 250 treinos e mais 100 sessões de vídeo, mais não sei quantos jogos, todo o jogador evolui. Pouco ou muito, mas a maior parte deles enormemente. Portanto, foi claramente, eu fui à procura nesse clube concretamente, tinha que ser. No clube a seguir, no Troyes, não foi assim. Eu cheguei quase um mês antes e consegui ir buscar jogadores. O meu conhecimento do futebol francês era muito diferente já e fui buscar jogadores. Muitos mais jogadores. Ainda fui buscar o Ione Tavares e o Cláudio Gonçalves, que estão em Portugal neste momento. Portanto, e lá está, aí sim. Aí claramente trouxe mais jogadores para coisas que eu queria fazer com a equipa. Dentro também daquilo que eu pensei que era o melhor para o campeonato da segunda Liga Francesa. Portanto, houve várias coisas. As minhas ideias, o campeonato onde eu estava, que eu conhecia já muito bem, embora tinha tido bastante sucesso com o Red Star, tinha feito um quinto lugar a um ponto da subida da divisão, mas eu disse, não, para isto eu preciso mais isto. Tenho que buscar mais este tipo de jogadores, mais este tipo de jogadores. Não vou mudar muito aquilo, o meu modelo, nem é necessário, nem é por aí, mas tem que ter um jogador diferente para isto e para isto. E na altura não, mas eu quero também ficar preparado, e para responder especificamente, quero ficar preparado para jogar com linha de 3. Porque eu devia ali algumas coisas que podia fazer muita moça nos adversários se alterasse. Ninguém jogava na altura da segunda Liga Francesa. E eu ali, no início da segunda volta, à quinta jornada, portanto estamos a falar à 22ª jornada, 21ª, muito para 3-4-3. E dali faço 14 jogos sem perder e 8 vitórias consecutivas. Isto porquê? Apanhei completamente os adversários desprevenidos. Eles andavam ali naquela vai e mais ou menos entre aquele que nós andávamos a fazer, e de repente eu corto completamente, mas já vínhamos a treinar com os jogadores, isso, vínhamos a fazer algumas coisas. Eu e o Gabriel já vínhamos a falar nisso há muito tempo, e sacamos daquilo e fazemos um final e terminamos outra vez, infelizmente, terminamos a um ponto da subida e vamos ao playoff e acabamos por ser eliminados no playoff. Mas isto para dizer, montámos mais diferente. Gil Vicente, diferente, já havia uma base da equipa, foram trazidos jogadores com alguma limitação, foram trazidos jogadores e adaptei, e tanto que eu, em 7 jogos que eu fiz, joguei tanto em 3-4-3 com 3 centrais, como fiz em 3-4-3 com 2 centrais e o médio no meio. Portanto, quer dizer que jogava quase um 4-3-3 e um 3-4-3, e alternando conforme eu queria. Portanto, eu fui montando em função daquilo que eu queria, ou das ideias que eu já tinha falado com o Dito também em relação a isso. Portanto, dá para fazer as duas. Não podemos aí bater contra. Há coisa que eu não faço não vou contar a parede e vou lá e vou me matar contra uma parede. Não. Leio, tenho princípios grandes, macro princípios, que eu defendo, que são possíveis de alterar, mas que são o meu suporte como treinador de 20 e tal anos de trabalho, não é? Coisas que eu acredito, sei lá. Já foram experimentadas, que têm a ver com até a tua forma de ver, o futebol, o jogo, tem tudo a ver com isso. E lá está aquilo que estamos a falar há pouco, que é, perante uma situação, o treinador não se pode ficar a lamentar porque está a perder essencialmente tempo. E ao perder tempo está com meio caminho andado para pegar na mala e sair do clube. Não, isso não, Tiago. Queixar é para nada. Queixar é como as desculpas. Queixar, desculpas, isso ninguém tem. Eu estou a dizer isso
Estou a falar de mim próprio. Pá, ninguém tem paciência para isso, Tiago. Claro. Para queixas, para desculpas, para. Mas. Não, acho que não. Acho que não é esse o caminho. De um líder, acho que é o caminho errado, sinceramente. É que nem é líder. Nesse caso, nem é líder. Pois, exatamente. Já está a mostrar o outro lado. Exatamente. Rui, ainda há pouco estamos a falar que existem também dois tipos de jogadores. Aqueles jogadores que gostam do treinador e os jogadores que não gostam do treinador. Normalmente os que gostam são aqueles que jogam e os que não gostam são aqueles que não jogam. Como é que um treinador consegue gerir estes egos, destes 25 egos numa equipa? É uma boa pergunta porque os egos são sempre. Eu acho que tem duas, três coisas diferentes, não é, Tiago? Eu acho que é um ponto número um, que é. E isto começa logo pelo início, não é? Quando nós entramos num clube. Ou o jogador, ou o inverso, não é? Quando o jogador, às vezes somos nós a entrar, às vezes é o jogador. Quem lá está primeiro, mas calculando que nós estamos primeiro, que é o orgulho de pertencer a um grupo, a uma família. Portanto, e aí, logo aí, nós desmistificamos o que é um ego. Porque é assim, se esse jogador tem verdadeiro orgulho de estar ali naquela equipa, portanto, naquela família, é um ego diferente. Já estamos a falar de um ego um bocadinho diferente. Claro. Depois, há coisas que são. Que é fazer assim, isso é nossa responsabilidade de treinadores. Eu coloco nessa situação. E isto não foi sempre assim. Foram coisas que fui caminhando, fui vendo, e fui pensando, e claro, bati de frente e voltei para trás, e agora avanço um bocadinho, que é, ou bastante, fazer sentir, na prática, não é, na teoria, que todos os jogadores são úteis. São úteis. Há um momento que vai acontecer. Não sei se é amanhã, se é daqui a 2 jornadas, a 3, mas vão ser úteis. E isso temos que nós fazê-los sentir. Que são úteis. Porque senão, se for só em palavras, eles percebem. A outra coisa que eu gosto muito de me assumir, que é, não era fácil, e não é fácil, qualquer um de nós, acho eu, que é quando erramos, dizer, errei. E eu acho que aí acontece uma coisa, que é o jogador deixa de andar à procura quando é que nós falhamos. À primeira que nós fazemos isso, eu assim, o homem também erra. É Ele humano. também assume. Ele é humano também e assume, não tem problema nenhum assumir. Obviamente não podemos errar demasiadas vezes também, senão andamos bem. mas, mas essa tal capacidade, humildade, queiramos chamar, de dizer, pá, não correu bem, eu assumo que podia ter feito assim ou assim, pá, mas olha, vamos embora, vamos para a frente. E depois é não deixar aumentar a bola de neve. Importantíssimo. Chamar, alguma coisa que nós cheiramos, nós sentimos. Oh, Tiago, venha cá. Tiago, vem aí. Senta aí um bocadinho, mas vê um café. E falar, resolver. Agora, depois disto tudo, pá, nós não conseguimos resolver tudo, Tiago. Claro. Há coisas que nós tentamos resolver. Às vezes uma pessoa, já me aconteceu, num dos clubes em França, pá, eu cheguei a um momento que falei com o Gabriel e com os outros adjuntos, mas com o Gabriel, que é português, mas, por exemplo, nesse clube, nesse clube ainda sou amigo pessoal dos meus adjuntos, que são todos franceses. E dizia eles, pá, o que é que nós podemos fazer por este jogador? E às vezes chegamos à conclusão, pá, provavelmente nada, porque ele também não quer, não quer ser ajudado. Mas isso é um limite do limite. É o limite do limite. Porque tudo o resto, essas outras coisas, e há mais uma, talvez, que também é a nossa responsabilidade, é explicar ao atleta o que é que vai acontecer. Quando acontece alguma coisa, explicar. Não custa nada. Depois ele gosta ou não gosta, isso é outro assunto. Nós também não estamos cá, o treinador não está ali para agradar toda a gente. Não tem como agradar. Ou melhor, mal do treinador quer agradar. Não tem como, isso não existe. Mas este conjunto de coisas resolve muito o problema dos egos. Coloca muito. E depois a outra coisa tem a ver com a questão de estarmos ao serviço de uma equipe. É nós conseguimos tirar o melhor desse jogador, desses egos, para o serviço da equipe. Colocarmos. E para isso, esses egos, nós temos. É aquela máxima, não é, Tiago? Somos todos iguais, mas somos todos diferentes, não é? Somos iguais, mas somos todos diferentes. É, este tipo de jogadores têm que ser desafiados. Temos de dar desafios a eles. Não é? Eles já estão. Nós temos. Não, sei lá, um nível. Para não referir, até porque era adjunto, no Panathinaikos tínhamos vários jogadores campeões da Europa, pela Grécia, em Portugal, Katsourenis, Karagunis, Seitaridis, Lucas Vintra, assim um conjunto de rapazes bastante conhecidos. 2004, Exatamente. conseguimos.
todos ficámos tristes. Tu não vais ensinar o Cato Soreiras a bater um livro. Olha, o Cato, mete o pé assim, ou Isso não existe. Não é? Agora, eles querem é desafios. Eles querem desafios. Como é que vamos fazer isto? Como é que vamos dar abertura a esse tipo de jogador? Dizer, oh, mister, e o que é que acha de... Ele sabe que depois quem decidia era o José Ferreira, não era o Cássio. Mas quando tu pões um jogador daqueles também a refletir, a perguntar e a ver e deixar de dar a sua opinião, que tem que ser, obviamente, é óbvio, não é? Porque eles têm tanta experiência, tanta coisa. O Cássio tinha dezenas de jogos da seleção, foi campeão da Europa, foi aqui, jogou ali, o Caraguna, mesma coisa, o Seitarídis jogou no Porto. Portanto, estas coisas todas são fundamentais. Portanto, isto que No fundo, estamos a dizer é no muito fundo é importante. fazer parte do processo. É processo, e este tipo de jogadores nós temos que os desafiar. Temos que os desafiar. Tá? Dar objetivos diferentes. Mais este. Ok, já alcançou. Agora temos que pôr mais um. Senão ele tem que andar sempre. Porque ele tem que se sentir desafiado. E isto é um bocadinho esse jogo. E isso é a nossa responsabilidade, Tiago. Nós temos de estar, somos nós que temos de estar nisso. À frente disso. É mais um desafio para o É. técnico a gerir aqueles Agora, seres humanos que têm ali à sua frente, porque cada um deles são diferentes. Há alguns, se calhar, se o treinador gritar com ele reage positivamente, no outro, se calhar, se for gritar com ele se calhar fica afetado durante uma semana. É completamente diferente. Estamos aqui a falar, de me recordar do Manis. Eu, quando escrevia o livro do Manis, tinha lá histórias fantásticas do Mourinho com o Manis, em que o Mourinho dava-lhe o colete dos suplentes, porque sabia que o Manis ficava pior que estragado por, no treino, jogar com o colete dos suplentes, e aquilo fazia-o ferver, como se costuma dizer, e ele reagia, e a seguir o Manis no jogo era muitas vezes o melhor jogador em campo e definia ali muitas vezes o jogo. Esse conhecimento dos nossos jogadores é fundamental. Eu posso partilhar, porque ele não é português, ele é francês. O meu capitão do Red Stars chama-se Danilson da Cruz. Era o Danilson da Cruz. Isto é uma história interessante só por uma coisa. Ele não era o capitão, entretanto houve um problema. Eu foste o capitão, que era o guarda-redes, e o Danilson assume a equipa. Como capitão. Mas o Danilson era muito interessante. Um jogador que vinha da quarta, quinta divisão, que depois é o meu capitão, ele dali vai para o Reims, joga e é um jogador que sobe de divisão para a Primeira Liga e tudo. Imagina, uma coisa. Eu tinha assim 2 ou 3 histórias engraçadas dessa equipa do Red Star. Um deles está a jogar na Primeira Liga, neste momento no Lorient, imagina, aos 35 anos. Portanto, interessantíssimo. Isto para dizer o quê? E o Danilson, muitas vezes, tinha uma forma de estar muito tranquilo. E eu, claro, como líderes, nós às vezes agarrei, tenho que picar este bicho, não. No treino, aquilo não era ali. E o Danilson tem uma coisa que é: o erro para ele não tinha problema, Tiago. Ele errava um passe longo, passado 2 segundos estava a fazer um passe longo outra vez. Não tinha problema nenhum. Errava um passe, voltava a fazer o passe. Errava, voltava a fazer. Porquê? Ele tinha uma confiança nele, mesmo sabendo que era limitado tecnicamente. Eu, uma vez assim, eu tenho que, Gabriel, eu vou picar este cara. Próximo vídeo vais montar, vais pegar em 2 ou 3 coisas que ele realmente errou e obviamente, e naturalmente, aquilo que nós queremos e aquilo que ele já fez. É uma reunião difícil, difícil porque eu toquei nele, capitão de equipa, né? No ponto. E o engraçado, ele tal e coisa, nada naquela reunião, passado 2 dias, chamou, posso falar? Você tocou num ponto, e ele reconheceu, você tocou no ponto, sem me dizer nada, no ponto que é o meu ponto mais sensível. Você não me disse nada. Só que você picou-me de tal maneira. Depois, para isto, foi logo ali à 7ª, 8ª jornada. Fez uma época fabulosa. Por coisas, lá está. Este conhecimento que eu disse, por ali não vai, vamos ter que ir de outra maneira. Isto vai. Portanto, ele funcionou como? Funcionou perante os colegas. Ele foi confrontado perante os colegas. Portanto, isto nós temos que conhecer, não vamos fazer isso. Se fazemos copy-paste para outras coisas, matamos um jogador, há um jogador que ali responde, nós temos que conhecer os atletas, é aquela questão fundamental de nós conhecermos quem temos à nossa frente e sabermos por onde é que vamos, para a esquerda, para a direita, com o atleta A, B, C, D e E, e essas coisas todas, naturalmente. Já que tocaste aí na parte do capitão de equipa, e eu tinha essa questão para fazer mais à frente, vou aproveitar essa embalagem e vou já colocar-te. Na tua opinião, qual é o papel do capitão de equipa no futebol atual?
E enquanto treinador, que importância dás a essa figura ou figuras? Porque atualmente não existe só um capitão, existem vários capitães. Sim, sim. Eu tenho ouvido muita coisa, não é? Ou melhor, isto dentro, se pegarmos na Primeira Liga Portuguesa, temos capitães de 10 anos, capitães de 2 meses, não é? 2 meses desde que chegaram ao clube, ao mês. Portanto, o que quer dizer que está tudo certo. Depende de cada clube, cada treinador, o que é que ele decidir. Para mim, o capitão, ponto número um, tem que ser o primeiro a respeitar as regras, naturalmente. Isso não deixa dúvida nenhuma, não é? Mas há uma coisa para mim que é muito importante. Nós temos que ter uma equipa, muitas lideranças diversas. Tiago, para mim é fundamental. Não pode ser um, tem que ser 3 ou 4 ou 5 e que normalmente são um exemplo para os outros. São um exemplo para os outros. Porque nós sabemos, na minha opinião, que temos. E o Tiago escreveu o líder, não é? Os livros e o livro do líder sobre a liderança. A questão do líder jogador, o líder técnico, o líder de personalidade, e isso ser reconhecido e percebemos quem são eles, e muitas vezes não são os capitães. Não é? Nós temos o tal líder técnico, que é aquele claramente que é um profissional louco, um profissional que muita gente vai olhar, uma parte dos jogadores vão olhar, sei lá, o dito Cristiano, não é? O Cristiano, não é? Líder técnico, claramente, se calhar, na minha opinião, porque é mais, também é de personalidade, mas claramente técnico, é um exemplo e toda a gente batalha. Se calhar o líder de personalidade, que eu defino assim, é aquela pessoa que não tem medo de nada. É aquela pessoa com níveis, pá, realmente quando a equipa começa a baixar, ele agarra a equipa. Portanto, esse líder de personalidade são muito importantes nas equipas. E esse sim, muitas vezes são associados a capitães. Muitas vezes são associados a capitães. Portanto, quando nós juntamos isto tudo, conseguimos reconhecer líderes técnicos, líderes de personalidade, mais outros tipos. Há uns que são claramente pela motivação que põem na equipa, pela forma, pela alegria que trazem. Não sei como é que lhes há de chamar, mas são muito importantes também. Portanto, esses líderes, 3, 4, fazem equipe. Porquê? Esses são onde eu quero que os outros 14 ou 15 olhem. Porque vai haver sempre 2 ou 3 que vão tentar andar. E esses são a linha, são a linha. E nós, quando os temos e os reconhecemos, fantástico. Portanto, o papel de capitão, sim, com mais algumas personalidades, alguns líderes dentro da equipa espalhados, sem dúvida nenhuma. Mas é muito importante. Obviamente, estamos a falar de uma pessoa que, sem pôr o peso nenhum, não vamos dar uma abraçadeira a uma pessoa que não. Um exemplo que não tem estas coisas, estes componentes. Agora, não tem que ter todas, obviamente. Agora, acho que temos muito mais probabilidades de ter sucesso quando conseguimos identificar estas coisas todas. Sem dúvida nenhuma. Rui, olha, vou abordar aqui uma questão contigo, que é o papel do capitão de equipa é algo que eu ando atualmente a estudar e a falar com algumas personalidades do mundo do futebol. E sabes que é interessante, é interessante. Tem sido muito interessante, porque no fundo é um líder entre os seus. E sabes que há pouco tempo estive a falar com o Ronald Koeman, o atual treinador do Barcelona, e a falar com ele sobre o tema e sobre a questão, que é sempre uma questão que surge, tem a ver com se a posição de campo interfere ou não no papel do capitão de equipa. E ele dizia-me que, para ele, o capitão de equipa devia ser alguém defensivo e não um jogador ofensivo. Porquê? Porque ele diz que, da forma como vê o futebol, o jogador defensivo é um jogador que olha mais em termos de coletivo do que o jogador ofensivo, que o jogador ofensivo é mais egocêntrico, se assim o podemos chamar. E deu um exemplo, por exemplo, do Van Dijk, na seleção da Holanda, que foi ele que entregou a braçadeira de capitão de equipa, que ele tinha treinado também anteriormente em Inglaterra. Deu-me também o exemplo do José Fonte, que no Southampton também entrega-lhe a braçadeira de capitão de equipa. E pronto, acabámos por não falar no Messi, porque ele, quando chega ao Barcelona, o Messi já é capitão. E, e para mim, há pouco estavas a falar sobre diferentes tipos de capitães, digamos assim, e para mim, eu digo-te apenas que um Messi é diferente de um Puyol, por exemplo. E mais não digamos que não dizer. Claro, a posição de campo interfere na forma como vês o jogo? Eu não quero dizer que o Koeman estiver a puxar um bocadinho a brasa à sardinha dele na posição de campo que ele jogou. Não, se interfere ou não, eu acho que não há nenhum estudo que possa comprovar uma coisa dessas. Mesmo havia treinadores que diziam: eu não quero o guarda-redes que seja
capitão, porque está longe das jogadas e depois ir e não ir, e nós de repente pensamos em três ou quatro capitães do melhor que houve no mundo e dizemos, ok, não. E o Buffon, não querias? Não. E o Neuer? Pois, o Casillas, portanto, de repente esquecemos logo isso. Portanto, eu acho que de repente puxamos, e o Ronaldo não, não pode ser capitão, e aquele avançado, e o Ruud Gullit não pode ser capitão, não. E o Lewandowski não pode ser capitão, portanto, não é? Eu não sei se sinceramente, aquilo que eu disse anteriormente relativamente ao capitão, às personalidades, ah, à identificação do perfil que estamos a falar de jogador, não tem muito a ver. Pode ter, é assim, se me dizem a mim, pá, o jogador está numa posição diferente do jogo, pode ver, está de frente para o jogo, não está de costas para o jogo, ok, mas não vai, nunca vai ser por aí, vai ser por outras questões, por outros caminhos, o encontrar o capitão, encontrar os líderes das equipas, naturalmente. Porque senão, Basicamente não podemos reduzir o papel do capitão da equipa à posição, porque o papel não é não, só dentro das 4 linhas e naqueles 90 minutos. claro. O papel principal é fora das 4 linhas. Até vou criar um bocadinho mais de complicação, não é? Nós não temos o hábito de. Que é uma das coisas que eu acho que no futebol, peço desculpa, no basquetebol e no handball se utiliza muito, que é, que é o jogador ter o seu papel muito bem determinado, não é? E isso acontece muito nestes dois esportes, que é o jogador suplente, entre aspas, não é? O jogador sabe e não vai reclamar tempo de jogo, pontos e essas coisas todas. Uh, Portanto, mas é muito importante sabermos o nosso papel que temos na equipa, naturalmente. Isso traz é menos stress para o jogador e ele sabe se encaixar na equipa. Portanto, isto é a mesma coisa em relação à questão dos capitães, à questão dos líderes das equipas. A questão do. O Tiago falou do José Fonte. A questão não é por acaso que o José Fonte é capitão no Southampton e no Lille neste momento. Não tem a ver com a sua posição no campo, tem a ver com a sua personalidade, obviamente. O seu nível de profissionalismo, a forma como ele se relaciona com os outros atletas, a forma. E só a ver com isso, só está relacionado com isso. Tudo, tudo aquilo que é o pacote todo, quando em bom português, o pacote todo do José Fonte e de outros José Fontes é que o leva a ser capitão. Não o facto de jogar como defesa central, lateral direito ou número 6. Portanto, isso não é uma coincidência ou não, mas eu acho que não tenho dúvida, não nem acho, não há dúvida nenhuma que tem a ver com muitos pontos e se calhar 5% se calhar com essa questão, mas se calhar é isso, se calhar, mas Claro acho que que há sim. outros pontos muito mais importantes, naturalmente. Vamos fugir um pouco deste tema do papel do Força. capitão da equipa, fica para outras conversas, porque certamente vamos ter muito para falar sobre, sobre Era um programa para ele. era, que era porque tem outras pessoas este papel que gera aqui conhecimento, lá está, conhecimento muito Claro, interessante na forma como nós vemos isto e só sem crescemos dúvida. com estes debates. Rui, porque é diferente implementar um 3-4-3 no Sporting ou no Gil Vicente? Não, eu espero que um dia eu lhe responda à pergunta efetivamente. É treinar esse sistema no Sporting. Metade já é Ah, possível. é, olha, com todo o respeito pelos jogadores do Vicente, naturalmente, até porque muitos deles são amigos meus e tenho todo o respeito deles. Alguns já foram jogadores meus jogadores mais que uma vez. O nível de qualidade dos jogadores do Gil Vicente é o mesmo que do Sporting Clube de Portugal, naturalmente. Ponto número um. O que quer dizer, quando nós montamos um modelo, independentemente dele se é o 3-4-3, o 4-3-3 ou outro qualquer, um, a forma como se atualizamos as coisas, há coisas que têm a ver com aquela pergunta, não, mas a questão do talento vem, treina-se, e há coisas que já vêm no pacote, não é? Jogador. Quem nasce? Jogador, pá, já tem ali um conjunto de coisas muito, muito inerentes. E depois, naturalmente, estamos a falar, por isso é que o orçamento do Sporting, se calhar, é para aí 40 milhões, e do Gil Vicente são 4 ou 5. Portanto, o nível de jogadores são completamente diferentes. Portanto, quando o treinador. Agora, há uma coisa muito importante que eu acho que é o mais importante. De onde partimos até onde terminamos, que é a evolução do jogador, Tiago. Isso é que é uma coisa muito importante. E o jogador evoluir no Gil Vicente, onde nós começámos, é uma coisa interessante que eu posso dizer, não há nenhuma confidencialidade. Eu cheguei ao Gil Vicente e como se lembra, esta época, só havia 5 semanas para preparar a época.
Houve eu menos uma por causa daquilo que se passou. Neste tudo, mal dito, nisto tudo, o Gil Vicente agarra Covid, ao par do Sporting. Portanto, de 5 ficámos a 3,5. Nós temos um jogo de treino, curiosamente ou não, veja bem como é que é as coincidências da vida. Fazemos um jogo, o nosso primeiro jogo de treino é com o Moreirense, do Ricardo Soares. Nesse jogo, jogámos, eu posso lhe dizer, se eu lhe desse o jogo para o Tiago, analise lá esse jogo. O 3-4-3, nós trabalhamos em 3 semanas e meia, você dizia, está aqui um montão de princípios de 3-4-3. Não muito diferente desses princípios do modelo do jogo que nós jogámos em Alvalade contra o Sporting. Portanto, o que quer dizer que, agora, a questão da evolução, a velocidade que pode ser feita, o nível que eles vão atingir, e é que há diferença, claro. Aí pode haver diferença. O jogador, se calhar, sei lá, olha, esta semana falou-se muito do Daniel Bragança, não é? O Daniel Bragança faz coisas que outros médios não fazem. Esta semana passada eu estive a falar do, do, do Lucas. Me perguntaram se estaria ou não estaria para os clubes que falaram, exatamente. E isto estamos a falar de uma coisa. Estamos a falar do Palhinha, estamos a falar do Lucas, estamos a falar do João Mário, estamos a falar do Claude Gonçalves, estamos a falar de coisas diferentes. Portanto, a questão está a ver com isso. Onde eles iniciaram, os jogadores do Vicente e os do Sport, até onde é que eles podem ir. Agora, dá um gozo enorme para mim, como treinador, é onde é que eles começaram, independente do nível onde começaram, e onde é que eles vão terminar. E todos eles ganham enormemente, isso para nós para mim é fantástico. Rui, na fase de pré-época, o que procuras estimular mais nos teus jogadores e na tua equipa? Aquilo que estava a falar. Mal de nós, na pré-época, não falamos. Há uma coisa que é fundamental, né? E isso é o principal, que é nós termos o nosso modelo de jogo escrito, que vai tendo adaptações, que vai tendo as suas nuances, que vai de ano para ano, durante a época, mas tem que estar claro. No início de cada ano, obviamente eu tenho aquilo que eu tenho montado na minha equipa e o modelo de jogo não tem nada a ver com o sistema de jogo, os modelos de jogo não têm nada a ver com o sistema de jogo, os sistemas que eu vou jogando, mas está escrito, está claro. Depois ajusto em relação àquelas perguntas que o Tiago perguntou. Agora foste para o Red Star. Tem que ajustar aqui algumas coisas. Para que, quando iniciou a pré-época, vou treinar o meu modelo de jogo. E aquelas 4, 5, 6 semanas é o modelo de jogo. Eu trabalho em cima do modelo de jogo. Porque há campeonatos, por exemplo, o campeonato da segunda Liga Francesa, ao contrário daqui em Portugal, há muito pouco tempo. Porque entra a Taça da Liga, entra a Taça de França, entra o campeonato, e aquilo é sempre a andar. Temos vários jogos a meio da semana. Portanto, se não treinaste o modelo de jogo, tens um grave problema depois. E acho que essa foi a grande vantagem que eu, quando cheguei à França, na equipe. Portanto, claro que, a outra coisa, imagina que nós chamássemos o modelo de jogo 1 que iniciámos a época, quando acabou as 6 semanas, e eu vou dizer isto, e não quero ser mal, as pessoas, quem me ouvir aqui está a perceber o que eu estou a dizer, depois, quando é cortado, às vezes as pessoas dizem, mas tens 2 modelos de jogo. Não, não. Passado 6 semanas, pelas nuances, pelas adaptações, pelos jogadores que nós fomos conhecendo, muitas vezes há ali uma alteração de 10, 15, 20%. E esse modelo, esse segundo modelo de jogo, normalmente tem 80, 85, 90% do primeiro, mas houve ali uma alteração. E depois, a meio da época, voltámos a fazer alguns ajustes. E provavelmente tem um terceiro modelo de jogo que tem outra vez 80, 85, 90% do segundo. E isto é fundamental. Mas isto vem de um corpo, de um modelo de jogo bem definido que nós temos nossos e que treinamos nessa pré-época, sem dúvida nenhuma. E é mais difícil treinar o processo defensivo ou o processo ofensivo? Tiago, uma boa pergunta é essa. Às vezes tem-se aquela ideia, houve uma fase em Portugal, que eu estava fora, mas eu ouvia muita coisa, que toda a gente tinha que jogar a partir de trás e quem não jogasse a partir de trás estava morto. Não é? Portanto, jogar direto não é bom. Não é. Ou defender em linhas baixas também não pode ser. Portanto, treinarmos uma linha defensiva dá muito trabalho. Dá muito trabalho por várias questões. A linha defensiva, e temos que falar em tudo. Temos que falar em blocos mais altos, blocos mais médios, blocos mais baixos. Estamos a falar defendes aqui, defendes em zona, defendes em homem a homem. Fazes gestão de profundidade, fazes fora de jogo, o que é que tu fazes? Lá está, modelo de jogo bem delineado, está tudo bem escrito, está tudo traçado.
levar os jogadores levar-nos a treino. Treinar o processo defensivo, coordenação de 3, 4 conjuntos de jogadores, 2 jogadores, 3, 4, 5, em diferentes momentos do jogo, em diferentes alturas do campo. Dá muito trabalho, dá muita coordenação. O processo ofensivo, que é aquilo que nos leva e o processo ofensivo para mim tem muita coisa no último, até o último terço, e aí há uma coisa muito importante que eu digo isto dada aquilo que eu fui experimentando. Eu lembro-me disto, por exemplo, e falando especificamente do Panathinaikos, tínhamos jogadores, lá está o Caragonis, o avançado era um espanhol, o Sporting era o Von Swinkel, o Braga era o Éder, cheguei ao Gil Vicente, por um azar não tinha, os avançados chegaram mais atrasados, depois tinha o Renan, adaptei o Samuel Lino, que às vezes ainda tem jogado, agora eles estão a jogar com outra pessoa, mas assim, a questão na frente, eu quero ajudar a minha equipa na primeira e a segunda fase, Tiago. Essa é fundamental. Esse é o trabalho do treinador, porque tu tens que saber desmontar a primeira fase, tens que saber desmontar a segunda fase e chegar aos últimos 20 metros do adversário. Portanto, se falamos da questão ofensiva, nesse espaço, sim. Nos últimos 20 metros, estamos a falar de outro assunto. No espaço de finalização, estamos a falar de outro assunto. Esses dois momentos, para mim, dão ambos muito trabalho. Eu acho que depois tem pesos diferentes em momentos e equipas diferentes. Eu posso dizer que dentro daqueles modelos de jogo que comentaste há pouco, em que eu me adaptei um pouco àquilo que tinha disponível, mas mesmo no Red Star, quando eu me adaptei, sempre que eu podia, eu saí com a equipa a jogar. A partir de trás. Mesmo com o Dani da Cruz tinha dificuldades a sair, mesmo com os jogadores, saía com a equipa a jogar. Percebemos os jogadores, o que quero dizer com isso é percebermos o jogador quando estamos pressionados com 2, pressionados com 3, 4, 5, 6, o que é que isso quer dizer? Esses momentos de jogo de organização ofensiva, quando podemos ir por fora, quando podemos ir por dentro, quando temos que fazer uma variação de centro de jogo, quais são os sinais para isso, quando os laterais estão mais altos, quando os laterais têm que estar mais baixos. Tudo isso, no momento ofensivo, tem importância. Assim como o aspecto defensivo. Só para ter uma ideia, Tiago, para dizer o quanto eu dou importância, eu não quero dizer que seja um treinador que gosto muito de defender. Eu tive quase 50% de clean sheets em cada um dos clubes franceses onde trabalhar. O que, só por uma razão, não há dúvida nenhuma, se nós não sofremos golos, vamos estar muito mais perto da vitória. Isso não tem como. E no Troyes, no Red Star, não. Fiquei em 6 ou 7 melhor ataque. No Troyes fiquei no top 3 como equipa de ataque. Portanto, isso dá para perceber. Um dos meus jogadores foi um dos melhores passadores da equipa. Portanto, isso dá para perceber que o balanço, então faço uma coisa e outra. Eu acho que são ambas muito importantes. Claro. Já que estamos a falar de França, como é que viveste essa experiência em França, no Troyes, Red Star, Bastia e Caen, em termos de organização e modelos dos clubes e diferenças culturais? Há pouco já abordaste que, por exemplo, chegaste a um clube em que não tiveste a oportunidade de escolher um único jogador, noutro clube tiveste mais tempo para trabalhar e aí já pudeste ir buscar alguns jogadores que fossem ao encontro da forma como tu vês e encaras o treino e o jogo. Que diferenças é que tu encontraste nesses clubes em França? Temos de ter noção, eu sei que penso que o Tiago tem noção, e as pessoas que nos estão a ouvir, em França não há quase treinadores estrangeiros. Isso revela a dificuldade que é ser treinador estrangeiro no campeonato francês. Seja primeiro, eu já treinei na primeira e na segunda liga. Segunda liga nem há mesmo, quase. E quando há, são muito escassos. Primeira liga, normalmente o Paris Saint-Germain tem sempre treinador, neste momento é o Pochettino, e já teve alguns portugueses também, que são do nosso conhecimento. E eles, nós basta acompanhar a dificuldade que tiveram, não é? E este ano verificou-se também. Portanto, isso tem a ver com várias coisas que se define. Ponto número 1, temos que falar a língua. Eu acho que o único treinador que eles autorizaram a não falar a língua foi o Bielsa. Mas o Bielsa, acho que é o único treinador no mundo que é autorizado a não falar a língua do país. Ele tem autorização. Portanto, mas isso é um papel, uma condição sine qua non em França. Ponto número 2, nos adaptamos. Isso não é difícil para nós portugueses, nós adaptamos bastante facilmente, mas temos que falar a língua.
E depois tem a questões que é a dificuldade do campeonato em si, que é, estamos a falar do país campeão, campeão do mundo, vice-campeão da Europa, qualidade de jogadores. Por- eu vejo aí muita gente a dizer que o treinador francês não tem muita qualidade. Eu acho que as pessoas estão muito enganadas, estão muito enganadas. Tem a sua qualidade, que não tem nada a ver com a nossa escola. Eles não têm nada a ver com a nossa escola. Eles assentam uma planificação muito em cima da parte física, que não tem nada a ver com a nossa. A nossa, talvez há 30 anos era assim. Hoje em dia não tem nada a ver com isso. Uh, não é bom, não é mau, é assim. E eles têm muito sucesso. Garanto uma coisa: o futebol é muito robusto, é muito violento, é muito rápido. E se nós não temos cuidado, só vemos a bola passar, às vezes. É aquilo que às vezes, as pessoas às vezes, por exemplo, um exemplo que às vezes eu vejo muito futebol da MLS, porque por diferentes razões, uma altura estive muito próximo. E continuo a acompanhar. E as pessoas, às vezes, mas não é muito bem jogado. Sim, mas não é fácil treinar não é fácil contrariar aquele futebol. Por muito que a pessoa queira, dá muito trabalho, dá muito trabalho. Portanto, esta questão do futebol francês, essas adaptações culturais fundamentais, de sociedade fundamentais, e depois a adaptação àquilo que é as ligas. Encontrei clubes completamente distintos. Red Star, que tinha vindo, é um clube histórico, não sei se é um clube histórico, foi fundado por o fundador da Copa Mundial. Portanto, é um clube histórico, passou um mau bocado e ainda tem tido muitas dificuldades, mas está em Paris. E por isso, quando foi desafiado, eu vi a história do clube e gostei muito. Mas o clube não tinha condições, trabalhávamos nos campos alugados, portanto, baixas preparações. Eu acho que essa equipa, quando me foi buscar e quando me viu, uma das razões que eles disseram pessoalmente, queria uma pessoa com experiência em clubes grandes, para trazer um nível de organização. E foi isso que fui. Organizei não só o departamento técnico, naturalmente o meu, rouparia, organizei tudo. Departamento médico, tudo. Vou para um Bastia, um clube completamente diferente. Um clube de Primeira Liga, um clube de Liga, um clube de uma ilha, um bocadinho como o Marítimo, ao nível do Marítimo, com muito mais adeptos, uns adeptos muito, muito intensos, mas um clube na altura com alguns problemas, tanto que em França os franceses não há o NI em França, é o sim ou não. O clube tem dívidas, cai na quinta divisão. E o Bastia caiu nessa situação. O Troyes é um clube médio e tanto que apetecível, foi comprado pelo Manchester City e agora é do Manchester City. E eu apanho quando eles caem e vêm buscar pelo resultado que eu tinha tido no Red Star, tinha ficado a um ponto da subida. E pela forma como as minhas equipas jogavam, e eles tinham gostado muito, tanto em ponto defensivo e ofensivo, como tínhamos falar também, vêm buscar condições de trabalho, campo híbrido, os campos em França quase todos híbridos, portanto, dá para perceber em relação a Portugal do que é que estamos a falar. Grandes condições. É um clube médio com 2 campos de treino no exterior, colados ao estádio, íamos a pé para os treinos, ginásio, tudo isso, tudo, uma média de assistência de 10 mil pessoas. O Bastia, média de assistência de 20 mil pessoas. Vou para o CAN que desce também, depois de 10 anos, mesma razão, o meu sucesso em relação aos outros clubes anteriores, vão buscar, mas com uma coisa completamente diferente. Um clube numa transformação completa, o presidente entra exatamente comigo, é uma pessoa que tem vários McDonald's em França, e foi um pouco estruturas de topo também, 2 campos híbridos de treino, 2 campos do campo principal naturalmente híbrido, naturalmente, tudo que a pessoa pode. Aquilo que eu vi, que eu senti, aquilo que eu tinha no Sporting, tinha no CAN. Portanto, esta é a dimensão do CAN, que está na segunda liga neste momento, está quase para descer à terceira divisão. E que tinha um orçamento este ano de 18 milhões de orçamento. Portanto, esta é a dimensão francesa, Tiago. Estamos a falar há pouco do orçamento de 4 milhões, por exemplo, do Gil Vicente. Gil Vicente. Estamos a falar de clubes, sei lá, este ano o Toulouse na segunda Liga Francesa tem perto de 30 milhões. Portanto, esta é a realidade do futebol. A realidade da segunda Liga Francesa é a realidade da Championship com um pouco menos glamour financeiro. Há clubes na segunda Liga Inglesa que têm 80, 90 milhões de libras e ali o topo chega ali nos 35, 30, 35 milhões. O Auxerre tem 25 e ali mais 2 ou 3 ali nessas áreas. Depois, mais o mínimo tem 6, 7 milhões. Não há ninguém com menos 6, 7 milhões. Também. E este é o futebol francês, que me levou a gostar, nível de organização do melhor, primeira e segunda liga.
Portanto, e as regras estão claras, as regras são muito claras, há coisas que são muito claras. O que eu lhe estava a dizer, todos os povos no mundo, eu já convivi com vários, já vivi em vários países, temos lados positivos, lados que não gostamos tanto assim. Há uma coisa que eu gosto em França, não há ni, é sim ou é não. Não há. Um bocadinho como os nossos vizinhos espanhóis também. É sim ou é não. Não há aquela híbrido. E o futebol é muito assim. Fazes alguma coisa, há regras claras, és penalizado, pagas a multa e ponto final. Pá. Pronto. Rui, qual é a importância do scouting e qual a melhor forma de gerir a relação com o gabinete de scouting? Pois isto a importância é fundamental, sem dúvida nenhuma. Sim. Podendo estar num clube que tem scouting e se não estamos mais tempo, fundamental. Isso é claro para mim. Eu poder montar um departamento de scouting e levá-lo comigo, ou levá-lo comigo, ou poder contratar as pessoas que eu conheço, que eu quero, que eu sei que são competentes para isso, era o clube que me contrata e assim, olha, preciso que você me traga uma pessoa para scouting. Eu tenho 2 ou 3 referenciadas, vou buscar e encaixo. Fundamental dentro daquilo que estamos a falar. Se nós temos o nosso modelo de jogo escrito, bem pensado, bem detalhado, queremos levar os jogadores que nós queremos. Não só do ponto de vista técnico-tático, mas fundamental como homens também. Nós queremos levar. A pessoa que já não se encontra fazia-o como na excelência. O Vítor já não está cá connosco. Fazia isso como ninguém. Que era escolher os jogadores, escolher os homens primeiro, depois escolher os jogadores. Né? Escolher os homens. Ele ligava, quando tinha dúvidas, ligava a 4 ou 5 pessoas diferentes. Se a informação não coincidisse, esquece, ele não contratava os jogadores. Portanto, essa questão do scouting, a pessoa tem que ser muito boa. O chief scout tem que ser muito bom. Tem que ser bom porque tem que tem que cruzar muitas informações que não têm a ver só com questões técnico-táticas. E isso tem que ter feeling, tem que ser conhecimento, naturalmente, feeling, tem que saber o que é que se quer. Mas neste momento, esta é a tal área que há pouco me fez a pergunta. Estamos, o treinador não pode. Sim, o treinador, olha, está aqui uma das áreas que o treinador podia ajudar bastante. Se o clube quiser, agora, não tem como, Tiago, não há magia. O treinador não vai fazer magia em meia dúzia de meses. Isso não existe. Isso não existe. Eu volto a dizer, nenhum treinador precisa mais que 6 semanas para mostrar, olha, está aqui, nós vamos conseguir jogar. 8 semanas, 10 semanas, está a andar. Estamos a, não, é aquela questão, pois, com toda a frontalidade, e não estamos a falar num programa de futebol normal. Mas tudo bem, mas você teve uma série de derrotas. Sim, mas no meu ponto de vista como treinador, muitas vezes é a tal questão. Temos que analisar o processo e não só o resultado final. Sabendo que, obviamente, assim, sim, mas já tiveste 10 derrotas. Já estão os semáforos vermelhos todos acesos, claro, obviamente. Agora, a questão é assim, ok, mas este suporte, modelo de jogo que montaste, está lá? Está lá ou não está lá? Viu-se ou não se vê? Vê-se ou não se vê? Os jogadores acreditam nele ou não acreditam? Porque se chego ao campo e aquilo não acontece nada, se tu não tens aquilo que acontecia especificamente em relação àquilo que vocês viram aqui, se não acontecem 6, 7 ocasiões de gol, pá, fica difícil. Se tu pá, levas 10 remates do adversário dentro do jogo, pá, fica difícil. Em qualquer momento eles também vão marcar, não é? É óbvio, não é? Portanto, os vários sinais que vão levar a isto que estamos a falar são fundamentais. Agora, fundamental o scouting, fundamental fazê-lo bem, montá-lo, dá muito trabalho e depois deixá-lo crescer. Que não depende do treinador A ou B ou C, não depende nem do Tiago, nem do Rui, nem do João. O treinador seguinte, muito evento, vai aproveitar desse scout bem montado. E neste momento não sei o que está a acontecer, mas, por exemplo, eu vou dar, sem problema nenhum, nunca treinei, portanto, por exemplo, eu gostava muito do scouting que estava a acontecer no Rio Ave, por exemplo. Não sei se era. Até o Tiago podia dizer, pô, foi coincidência. Não sei, mas acho que não foi. Para as pessoas que eu conhecia, que estavam lá, e isso vai tendo sucesso. Vai tendo sucesso. Vai-se mantendo um ou dois jogadores, não é? O Tarantino tem lá uma série de anos, o outro vai mantendo, o outro vai mantendo, e os outros vão encaixando. Parecem peças, vão encaixando no puzzle. E aquilo vai tendo cola. Bem, Quando a cola fica mais fraca, e nós de repente, quando vemos, começa a desmoronar um bocadinho. Portanto, e isso demora um bocadinho a juntar as peças certas, não é? Porque escolheres um jogador que tem todos aqueles traços, não só técnico-táticos,
comportamentais, Claro. mentais, de resiliência, pá, de vários aspectos que são fundamentais para um jogador que tu queres o tal líder, não só de técnico, mas também de personalidade, que te vai agregar outros jogadores, que te vai fazer a cola às vezes com o presidente, te vai fazer cola com o treinador, porque nem todos os treinadores são iguais, nem todos eles vai gostar a mesma coisa, mas não tenho dúvida nenhuma que esse líder, esse dois ou três jogadores, vão suportar essas coisas. E a par disso, que ainda não falámos, mas é fundamental, que é ter um grande. Falámos um bocadinho ao início, ter um grande diretor desportivo, um grande team manager. Isso é fundamental. Rui, tu estavas a adivinhar, roubaste-me aqui a bola, porque eu ia-te colocar-te precisamente essa questão do diretor desportivo, porque estava-me a lembrar, quando estavas a falar, lá está, se a equipa não cria 10 oportunidades para marcar um gol, fica complicado, se permite 20 oportunidades para sofrer, também fica complicado, e aí também é fundamental o diretor desportivo, que muitas vezes está no treino, ou seja, está a ver o trabalho que é feito pelo treinador, e é a primeira pessoa que depois, perante em situações que não estão a surgir os resultados, é a primeira pessoa que, perante a direção, é capaz de dizer: não se preocupem, porque o trabalho está a ser feito, isto está a ser construído assim, assim, assim. Não aconteceu nestes primeiros 3 jogos, mas está lá, o conteúdo está lá. Certamente no próximo jogo ou no jogo seguinte, as coisas começam a acontecer, e realmente no panorama do futebol mundial, Rui, temos visto precisamente aqueles clubes em que existe um diretor desportivo por trás que dá essa liberdade e essa confiança ao treinador, e as coisas depois começam a funcionar, e também existem os outros casos em que não dão esse aporte de confiança, e depois as coisas, o castelo acaba por se desmoronar, como se costuma dizer. Claro, claro. Não, mas o Tiago fez a pergunta, respondeu bastante bem já também, porque eu tive experiências incríveis no segundo clube. No segundo clube, no Troyes, nós não começámos a época assim uma força, não foi com o nível de resultados do Gil, portanto 5 pontos em 7, mas fizemos mais, mas também não como as pessoas pensariam, embora as pessoas não tivessem colocado o objetivo de subida, ficar nos 10, queriam estabilizar, porque sabem, na segunda Liga Francesa, a maior parte dos clubes que descem, muitas vezes descem direto, outra vez à terceira divisão, dado uh, porque não existe o paraquedas financeiro, o jogador, imagino, ganha 40 mil euros na primeira liga, uh, e ali não tem como. Eles são obrigados a descer para 50% do ordenado. O que acontece é que aquilo é uma desmotivação enorme. O jogador que fica, aquilo é confuso. Portanto, há esses problemas em relação a essa questão. O que eu queria lhe dizer era o Torrano, nesse momento, e o diretor desportivo que me veio buscar, claramente com um presidente, o Daniel Mazzoni, que vive em Portugal. O Daniel vive em Portugal. Uh, Aí disse claramente, não, pá, coisas vai-se compor, vai andar. Tivemos uma reunião e estávamos a falar e eu disse, estava tranquilo. E ele, à minha frente, que já devia ter dito antes, mas à minha frente disse isso. Pá, as coisas estão a ser montadas, tínhamos várias questões que demoraram, essas questões do jogador que sai, do sei, pá, tive depois uma questão muito importante, que foi um capitão carismático, só para ter uma ideia. Estes são os tais desafios que nós vamos encontrando no mundo, que às vezes as pessoas, mas esse jogador, nesse clube, tinha mais cartazes da imagem dele na cidade do que o presidente da Câmara. Imagina o peso que ele tinha no clube. Mas já tinha uma idade mas já tinha uma idade avançada, mais avançada. E eu utilizei muito pouco. Não utilizei quase. Ele era um antigo, era um antigo 10. O Platini era a imagem que havia alguns, e ele foi dos últimos em França, quase. Quase, neste momento, não, melhor, em França e em todo o mundo não há, quase. E, e isso retardou um bocadinho, que houve muita dificuldade, e ele movimentava muito os adeptos, e aquilo acabou, sem dúvida nenhuma, acabou por ser um bocadinho contra mim. Uma das razões que me leva a sair no final da época, embora eu tivesse contrato e fiz uma época fantástica, surge o CAN, surge mais 2 ou 3 clubes, e eu acabo por decidir sair exatamente porque não via aquilo mudar. Portanto, e isso era aquilo que estávamos a falar. E o diretor desportivo naquela altura disse: não, esqueça, isto vai acontecer facilmente. E tanto que as coisas foram andando com mais problemas, menos problemas, fizemos e terminámos, e ficámos a um ponto de subida direta. Um ponto é um canto, é um remate ao poste,
É isso que define. Portanto, naquele momento eu podia ter saído com um diretor desportivo diferente. Que eu dissesse, eu quero meter ali o treinador do vizinho, vamos a isso, até vou ganhar um bocadinho de dinheiro. Pá, e estou em França, que a pessoa não conhece lado nenhum. Portanto, essa questão é fundamental. Quem é que temos por trás? Quem é que temos? Eu lembro-me uma vez estava a falar, eu não vou dizer nomes, podia dizer, mas estava a falar com um amigo, treinador amigo português, nem está a treinar cá, um dos nomes bem conhecidos. E ele estava-me a dizer, num dos clubes que estava a treinar, não estamos a falar há muitos anos, estamos a falar há 3 anos. À quinta ou sexta jornada tinha pouquíssimo, tinha um ponto, acho eu. Naquele momento o diretor desportivo foi fundamental. E essa pessoa, neste momento, é um dos melhores referências portuguesas como treinadores. Está a perceber? E esta questão é o alcance que as pessoas têm que ter. Pá, Tiago, o Tiago tem filhos também, Tiago? Não, por acaso não. Não. Tem uma filha de 18 anos. Nós cantamos uma luz aos nossos filhos. Sei lá, eu estou-lhe a dizer isto, é um exemplo, que vale o que vale. Mas, eu meti a minha filha num colégio internacional aos 6 anos, para estudar inglês. Que eu via, é para ali. Eu não sei porque, acho sinceramente que isto vai passar muito por fora e não por dentro. E ela, neste momento, ela própria não quer voltar e vai ficar a estar fora, em inglês, não sei o que mais. Portanto, esta questão é a mesma questão, é a nossa direção, para onde é que queremos ir, por onde é que o clube quer ir, por onde é que o presidente quer ir, por onde é que o diretor desportivo quer ir, e passado, e isso é que é fundamental, e isso encaixa no departamento de scouting, encaixa no, e depois, a um certo ponto, é uma estrutura, e nós não podemos, porque são às tantas, somos tipo zombie, não é? Andamos assim meio já nem sei como é que andamos, não é? Portanto, essa questão de departamento de scouting, treinador, diretor desportivo, direção e essa congruência de ideias, e que o treinador depois aguenta. Agora, é isto, todas estas perguntas que o Tiago me foi fazendo, o treinador tem que se aguentar. Eu sou daqueles que nós temos que nos aguentar, não há que haver aqui mariquices, passando a expressão, não há que haver mariquices. Nós estamos líderes, não é? Temos que estar ali dar as vitórias aos jogadores e não sei o que mais, e assumir as derrotas, ponto final. Isso é a nossa vida e não há que. Não é queixar, isso é a nossa vida, é assim. É assim. Melhor, é para isso que nós estamos lá. Não é só para isso, mas é para isso que nós estamos lá. Portanto, ser líder neste contexto do desporto de alta competição, para além de outras coisas, é esta. É assumir os momentos muito menos bons e muitas vezes nesses momentos, Tiago, o que é que eu posso tirar daí? O que é que eu vou fazer crescer a equipa com essa situação? Que é um problema, a tal situação. Às vezes isto é a conversa com meus cerejas, já estou a ir para outro sítio, mas Não há problema. problema entre dois jogadores, conflitos. E eu penso sempre, os conflitos são inevitáveis numa equipa, não é? Tem como, vai acontecer. A questão é, o que é que eu vou tirar de bom para a equipa nesse momento? Isso é que é o mais importante. Porque eles vão acontecer. Eu só tenho que estar alerta, não é? Há coisas que eu, como costumo dizer, há coisas que é coisas de putos. Eu digo a eles, vocês vão resolver essa porra, porque isto nem me vou meter nisso, não é? Há coisas que às vezes o meu adjunto vai lá, há coisas que têm que ser para nós. Há coisas que têm que ser para nós, não é? Obviamente. Porque ultrapassa a outras esferas. Portanto, mas é a mesma coisa. Esse é o papel do líder, é o papel em que ele tem que entrar. Mas isto encaixa nestas coisas todas. E há coisas que a pessoa sabe. Não tem problema, está lá o Tiago vai resolver isso. Há coisas que nem vão falar ao treinador principal, porque Nem chega esse é aí, o nem papel. chega aí. Esse é o, As coisas princípio- ficam esse é fora. o, esse é o papel de muitos que eu tive. Eu tive vou elogiá-lo publicamente, o Tiago que está no Sporting, é o team manager, talvez dos melhores team managers que eu tive na minha vida. É um exemplo como pessoa, um exemplo como profissional. Esse é o papel de qualquer treinador, sei lá, Luís Agostinho, que está no Tondela. Essas são as pessoas que a pessoa quer ter atrás dela. Porque sabe, e assim, não estamos a dizer, não ganho jogos, não vais ver. Não tem a ver com isso. Tem a ver com tudo aquilo que está montado. É que tu sabes que estás em cimento forte, em cimento. Aquilo é betão. Depois tens de ser competente, tens de fazer tudo. Isso não. Isso, claro. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Agora, mas sabes que estás em betão. As tuas costas está formado em betão. Tu só tens que fazer o teu trabalho e, claro, a margem de crescimento do clube é gigante nisso tudo. Não é? Claro que sim. Rui, vivemos uma altura em que o mundo vive aqui uma pandemia
que tem paralisado, no fundo, o mundo do desporto e o mundo a todos os níveis. Mas concretamente no futebol, qual é que achas que é o impacto a curto, médio prazo, médio e longo prazo? Uma boa pergunta. Não sei se há muita gente que tem essa resposta, não é, Tiago? Claro. Acho que foi gigante, não é? Ver rapazes, raparigas, perderam 2 anos da sua vida, entre aspas, 2 épocas da sua vida sem prática desportiva. Alguns ainda treinaram um bocadinho, mas não muito, mas não competiram. E isso é a semente da formação de um atleta. É E até competir. o treino, Rui, até o treino, um treino sem contacto físico é impossível. Não, isso não Futebol sem existe. contacto, nada. O treino de Zoom, isso não existe. É só mesmo para a pessoa, pronto, não vai parar um mês, não é? Tem que treinar. Um, e já estou a pôr aquela hipótese. E aqueles treinaram, mas não jogaram. Não, a maior parte deles nem treinaram, mas aqueles treinaram, mas a competição é o segredo do crescimento do jogador, do atleta. Portanto, aqueles que não treinaram no primeiro ano de júnior, no segundo ano de júnior, e agora saltaram dos juvenis para séniores. Isto agora, é muito tempo sem treinar, obviamente. Estamos a falar de 300, 400 treinos de alta intensidade, de formação e depois de outras coisas todas que não vamos tocar, já tanta gente tem falado de tudo o resto, mas eu não sei o que é que vai acontecer relativamente a esses todos jovens que vão saltar um escalão e não tiveram a oportunidade. Provavelmente os do Sporting, Benfica, Porto, nananã, alguns vão conseguir. Porque, naturalmente, tem suporte e tem uma série de coisas, tem uma equipa sub-23, tem uma equipa aí, alguns vão conseguir. Alguns estão a conseguir, obviamente. Assim, o Benfica, o Sporting não tem equipa B, tem equipa sub-23, mas o Benfica que tem sub-23 e equipa B, muitos juvenis e júniores estão a jogar nessas equipas. Portanto, os talentos, os que fazem do grupo de elite, principalmente os do grupo de elite, estão lá. Claro. E de certeza que, agora, eu não, acho que ninguém consegue quantificar e se calhar as pessoas, os meus colegas que estão mais na formação, eu digo um número, que é um número que muitos de nós, eu pelo menos o fazia, qualquer jogador que sai da formação, eu vi isso da minha experiência no Panathinaikos, Sporting e Braga, qualquer jogador que sai da formação até estar preparado, eu acho que fazer qualquer coisa entre 40 e 50 jogos na equipa B, Sul-23, é um número. E esse número, como é que o jogador vai fazer esse número agora? Portanto, esse número desapareceu. Portanto, essa é a dificuldade dos jogadores. Além do treino não teve, também não teve esta bagagem. Portanto, vai ser possível, sim, vamos ver. Agora, foi 2 anos longos, não é? Para estes atletas. E vamos ver se acabou, não é? A festa. Exatamente. Não sabemos se ainda acabou. Vamos ter a esperança. Claro. Rui, a inexistência de adeptos nos estádios influencia o rendimento dos jogadores, na tua opinião? Mas não é a mesma coisa. Há uma palavra que Tiago, e Tiago Aristotle de liderança, que tem a ver com a emoção. A emoção não é Claro. substituível. Não é substituível. A paixão não é substituível. Portanto, a emoção dos adeptos, a paixão dos adeptos não é substituível. A Inglaterra põe lá o som ambiente. Aquilo não é Não a é mesma mesmo. coisa. Não é a mesma coisa. Os gritos, o riso, o gritar, mesmo quando eles nos tratam mal, Até o insulto é permite isso. ativar. E nós vemos isso, por É. exemplo, o Ronaldo, que é alguém que, perante o insulto, reage. Uh, Essa emoção, a paixão, a emoção do jogo, não é substituível. E isso, obviamente, os jogadores sentem muita falta. Isso, eu acho que neste momento, todos nós que estamos dentro do campo, daqui a pouco já assim, mas, qual era o outro futebol? Que já passou um ano e meio, já há muito tempo, já passou um ano e meio, não é? Uh, Portanto, é muito importante, é fundamental. E já não estou a falar de tudo o resto, não é? De tudo aquilo que mexe com o adepto. Agora, dentro daquilo que entramos em campo para aquecimento, os jogadores sentiram, pá, sei lá, tudo aquilo que se vive, sei lá, nós treinadores entramos num jogo grande, como adversários, num campo exterior, estão 50 mil pessoas, aquilo, a reação do adepto adversário a nós, sei lá, entramos no Panathinaikos contra Olympiacos, a reação dos adeptos olímpicos com os treinadores adversários, pá, ou dos jogadores adversários, pá, isso mexe com tudo, isso dá a pele de galinha, isso dá aquelas coisas que nos fazem sentir a emoção daquilo que é o futebol, como adeptos, como é, aquilo que está dentro do campo, aquilo que nós entramos. O meu primeiro jogo do Red Star, isto por causa da emoção, foi no Lance. O Lance estava na segunda liga na altura. O Lance é um clube tipo Guimarães.
Todos os jogos, 30 mil pessoas. Cheio. O meu primeiro jogo foi lá. Lanz na segunda liga, primeiro ano. Ficou lá 4 anos, subiu ano passado só. Quase 5 anos. Um, e o jogo tinha sido. O estado tinha sido transformado para o Euro. E o jogo de estreia era aquele. O Red Star. 30 mil pessoas. Imagina o ambiente que estava. Segunda Liga Francesa. Imagina portanto, e aquilo não é. Eu quando cheguei lá, eu nunca mais me lembro. O Gabriel, que vinha do Sporting, tinha sido adjunto do Marco Silva. E ele dizia: "Pá, isto é fantástico, estamos a falar de segunda Liga. Completamente cheio. Completamente cheio. Portanto, esse é não é substituível. Não é substituível. Eu espero que rapidamente volte. Regresse. Claro. Que conselhos gostarias de aqui nos deixar aos jovens treinadores que estão aqui a assistir a esta nossa conversa? Olha, independentemente da idade deles, e se estamos a falar de que treinadores é que estamos a falar, com mais experiência, menos experiência, formação, não formação, pá, conhecimento, buscar o conhecimento. Busquem o conhecimento, procurem experiências, diferentes tipos de experiências. Se puderem, e se vos abrirem as portas, vão. Neste momento mais difícil, com a pandemia mais difícil. Vão, experimentem, ouçam, tentem que as pessoas partilhem com vocês e se elas tivessem se, tenham, se elas se conseguirem que elas façam isso vão, mas acima de tudo busquem conhecimento independentemente da nossa primeira formação, se fomos jogadores profissionais, se fomos do outro lado licenciados, se embarcamos depois e nos cruzamos no outro momento, esse conhecimento de diferentes áreas é sempre fundamental, porque nos faz sem dúvida nenhuma refletir, crescer, momentos em Evoluir. evoluir, colocar-nos em questão coisas que nós pensávamos que eram realmente, e muitas vezes estamos a ouvir. Há um tempo atrás estava a ouvir o Paulo Pereira, do nosso selecionador de handball, não a ver com futebol. E eu disse: "Pá, realmente há coisas fantásticas. Uma pessoa, há sempre momentos, mesmo ao fim de ter estado 4 anos de professor, ter 150 jogos aqui, que me trouxe, há sempre coisas que uma pessoa ouve, e tive com o Vítor, e tive, há sempre coisas que uma pessoa pode isto. Portanto, o conhecimento é uma coisa que eu acho que qualquer treinador, independentemente da sua fase na carreira, nós podemos estar aqui, mas também podemos estar aqui num salto para cima. Ah, Claro. eu acredito, não convivo diariamente, certamente, não convivo certamente diariamente com o Klopp, nem com o Guardiola, com o Zé, mas esse nível de treinadores, neste momento na elite, na elite 5 ou 4 ou 5 ou 6, como quem quiser, há momentos que também não têm sucesso, ou muito sucesso. Tiveram que refletir, tiveram que, opa, deixa-me lá saltar aqui. Não é? Tiveram que, portanto, esses momentos de reflexão em que a equipa, por alguma razão, não está a ter o sucesso que a pessoa quer, e a outro nível, claro, estamos a falar de outro nível, ou de uma maneira diferente, não sei se é questão de níveis, mas acima de tudo, todos nós podemos aprender mais, todos nós podemos, porque nos colocar em dúvida numa situação em que questionamos em relação ao conhecimento. E a partir daí vamos tirar alguma coisa, certamente vamos tirar alguma coisa. Assim como estive aqui a refletir, mesmo sendo eu a falar mais do que o Tiago, só por um facto do Tiago me puxar com questões, eu tenho que pensar melhor. Claro. Ou as tinha pensadas ou não, mas tive que refletir. E se calhar depois disto, olha, se calhar ali vou tirar aqui alguma coisa, mesmo sendo eu a falar neste momento, sendo eu a falar e não a escutar. Portanto, Eh, Rui, havia muito mais para nós falarmos. Temos aqui duas últimas questões, porque já temos aqui o nosso jogo a chegar ao tempo de força, força. compensação. Tem que Qual é estar o preparado. campeonato, qual é o campeonato que gostarias de experimentar? Foi uma das questões também que um dos nossos ouvintes fez. Se posso escolher, Inglaterra. Se posso escolher, Inglaterra. Uh, depois, um bocadinho pela experiência, o Brasil também. Mas Inglaterra, sem dúvida nenhuma. Depois de estar nesses anos em França, foi um objetivo ter ficado ficar quando eu não vinha à toa para a França, procurei ficar no centro da Europa. Era França-Bélgica, França-Bélgica e Suíça, mas França primeiro, então isso. Inglaterra, sem dúvida, neste momento. E qual é a tua previsão para o desempenho de Portugal no próximo campeonato da Europa? Vai estar num grupo terrível, não é? Todos nós sabemos, mas somos uma seleção fortíssima neste momento. Não é? Temos
um leque de jogadores, não só da equipa A do Sub-21, é assustador, não é? É assustador. Uh, Selecionadores ultra competentes, uma estrutura, vá lá, uma estrutura ultra competente, Claro, uh, e isso é fundamental. Eu julgo que temos todas as hipóteses, sabendo que o futebol depois é a tal questão de pormenores, de detalhes, uh, havendo aquela máxima, não é? Havendo de 20 Guardiolas, um vai ganhar, um vai descer. E ali é a mesma coisa. inevitável. Entre os três que lá estamos, Alemanha, nós, França e mais, eu já nem me lembro o quarto, um de nós vai ficar em terceiro. Claro. Esperemos que não sejamos nós. Agora, espero melhor. Não, sinceramente, eu acho que é isso que o Fernando tem dito. Pá, Portugal, neste momento, tem que se assumir. Eu acho que eu não sou muito daquele tipo de pessoas do jogo a jogo. Né? Portugal, obviamente, no Campeonato da Europa anterior, não se assumiu a campeão e não se vai assumir, mas tem que assumir as suas responsabilidades, é campeão europeu, não é? E obviamente o Fernando está a fazer isso, naturalmente. Mas espero que bem e que vamos até ao fim, é que nós todos queremos ver Portugal na final novamente. Sim, porque realmente, Rui, o leque de jogadores que Portugal hoje tem é impressionante. Não só É aqueles que impressionante. são convocáveis, digamos assim, mas também aqueles que ficam de fora, Sim. sem contar com aqueles emergentes do Os, sub-21. É um mais leque os campeões europeus que já nem vão à seleção neste momento. são como se costuma dizer. É realmente um leque impressionante e isso É, não acontecia há um par de anos atrás. sem dúvida. Rui, olha, da minha parte, muito obrigada. Muito obrigada também pela Sport Trail. Obrigada por este momento de partilha de experiências, de vivências, de visões. Muito enriquecedor. Tenho a certeza que quem esteve aqui a assistir gostou bastante e ficou a conhecer-te um pouco melhor. Certamente vamos ter a oportunidade para Tá. falarmos mais de Mas, temas claro. mais sobre o papel do capitão de equipa, liderança, etc. Teremos mais essas oportunidades, certamente, Rui. Por isso, olha, quero deixar-te um forte abraço, muito obrigado. Obrigadíssimo. Também enviar também um abraço Quero. a todos que estiveram aqui a assistir ao longo desta hora e meia que passou aqui a fugir. Muito obrigado a todos e Quero eu até à também. próxima. Obrigado, Tiago. Quero agradecer também pelo convite do Tiago, da Sports Trail, pelo convite. E é um prazer sempre falar e para mais com o Tiago. E foi um prazer. E parabéns pela sua carreira, parabéns pelo livro também. Muito obrigado, Rui. Obrigado por tudo. Um forte Obrigado. abraço. Um Obrigado a abraço para todos. si. Boa Obrigado. noite. Boa noite, boa noite.